Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com vocês nesta aula e vamos ver o que nós teremos. Aula 6, objeto de conhecimento, abordagem da agenda ambiental escolar, detalhamento da ODS e agenda 2030. Então vamos para a nossa aula. Muito bem, então nós conseguimos ver aqui a Agenda 2030, né? Nós temos aqui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nesta aula nós vamos iniciar aí pelo Objetivo 13. Então dê uma olhada aí que é a ação contra a mudança global do clima. Então a gente vai analisar aqui o que envolve esse 13º objetivo e quais são as metas? Então, dê uma olhada. Quando a gente fala sobre aquecimento global, a pergunta é o quanto que isso pode piorar? Porque as emissões, né, que estão acontecendo de CO2 até 2100, como você pode ver nesse gráfico, ela tem uma expectativa ali e ela pode ser boa, como a gente vê ali nessa marca azul. Então, seguindo as atuais promessas, a gente consegue aí diminuir, né, o grau, consegue manter ali um aumento apenas de 2,5 a 2,8. Seguindo as atuais políticas, então note que promessas e as políticas, né? As políticas ali para 2,8 graus, isso a gente está falando a nível global, tá? De aumentar ali a temperatura a nível global. E se os países não agirem, acontece que nós teremos um aumento de 4,1 a 4,8 graus no planeta todo. Você consegue ver ali 50, 100, 150, a quantidade de CO2, tá, em gigatonelada liberado no ambiente. Isso tem consequências. Uma das consequências nós conseguimos ver aqui, dê uma olhada. Nós temos aqui essa informação que, à medida que o planeta está aquecendo, calotas polares são derretidas e a quantidade de água no planeta começa a subir. Então, alguns países eles começam a subir. Por exemplo, aqui, ó, país que se tornou independente há 38 anos pode ser engolido pelo mar. Então, aqui a gente está falando de uma cidade chamada Kiribati, que tem cerca de mil moradores ali, e aí no dia 12 de junho de 1979 ele declarou independência. São várias ilhas ali, e essas ilhas elas estão começando a afundar, porque o mar está subindo por causa do aquecimento global no nosso planeta, né? Então, note que ela está localizada ali na altura do Equador, né? Quase toda a população vive nas ilhas e em aldeias tradicionais. Tem ilhas ali no hemisfério sul, norte, ocidental e oriental. Então é um país ali localizado em várias regiões, né? E aí, em 2000 foi o primeiro território do mundo a entrar no 3º milênio, por isso foi batizada a Ilha do Milênio. E, infelizmente, ela está quase sumindo. Vamos agora ver as metas da ODS 13, dê uma olhada. Então, as metas da ODS 13, que fala sobre cuidar do nosso planeta em questão de aquecimento global, elas envolvem reforçar a resiliência e a adaptação a riscos climáticos e catástrofes naturais em todos os países. 13.2, integrar medidas contra a mudança climática em políticas e planos nacionais. E 13.3, melhorar a educação, conscientização e capacidade para mitigar e adaptar-se
as mudanças climáticas. Então note que aqui a ODS ela engloba o planeta todo. Então dessa forma nós vamos ver a 14, dê uma olhada na ODS 14. É vida na água agora, né? Nós temos aí que olhar, além do planeta todo em questão de aquecimento global, nós também temos que olhar para a água. Dê uma olhada. O nosso planeta ele é dividido da seguinte forma. 97% aqui do planeta, né, que é coberto ali por 75% de água, 97% dessa água é só de água do mar, 3% é só de água doce. E apenas 1/3 é terra. Então nós precisamos cuidar do nosso planeta, principalmente ali na água. Quando a gente fala de água doce, é o que a gente pode beber. A água do mar a gente não pode, né? Porque ela está ali com sal dissolvido e precisa passar por um processo muito grande para a gente poder estar bebendo. E aí nessa água doce, se a gente não cuidar, algumas empresas principalmente fazem um processo chamado eutrofização. Dê uma olhada. Esse processo de eutrofização, o que ele é? Ele é um processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos. Note, não é mar, é rios e lagos, porque a água ali tem um fluxo menor ou ele está parado. Então, esses rios e lagos acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Como é que isso acontece? Você consegue ver aí na imagem que um corpo de água equilibrado tem níveis normais de nutrientes, né? Então nós temos oxigênio ali. Só que um corpo de água desequilibrado tem um excesso de nutrientes e você consegue ver ali um tubo que está ali derramando, né, alguns produtos químicos e aumentando a quantidade de nitrogênio e fósforo, tá? E aí começa a proliferar ali algumas bactérias que vão estar liberando esse nitrogênio e esse fósforo e bloqueia a luz do sol, bloqueia a entrada de oxigênio, fazendo com que os peixes acabem morrendo. Então as metas dessa ODS são as seguintes. Dê uma olhada. Na ODS 14 nós temos reduzir a poluição marinha, especialmente de fontes terrestres, até 2025, proteger e restaurar ecossistemas marinhos costeiros até 2020, minimizar os impactos da acidificação dos oceanos, combater a sobrepesca e restaurar populações de peixes até 2020, conservar 10% das zonas costeiras e marinhas até 2020, proibir subsídios que incentivem a sobrepesca. E note que aqui não é pesca, tá? É sobrepesca. Então aqui está ultrapassando aí o limite provavelmente de pesca das localidades. 14.7, aumentar os benefícios econômicos do uso sustentável dos recursos marinhos até 2030. Então note que quando ele fala de aumentar os benefícios econômicos do uso sustentável, significa que se você está plantando e colhendo, no caso, né, de peixe, você está ali trabalhando para realmente fazer um trato de devolver ao rio o que você está pegando, você provavelmente tem aí benefícios, né? Então vamos ver a nossa ODS 15. Na nossa ODS 15 nós temos vida terrestre. Então note, nós já vimos aquecimento global, nós já vimos a vida na água e agora é a vida terrestre. Então note, todos esses objetivos foram idealizados, foram pensados, foram discutidos aí na Agenda 2030 a fim de englobar o planeta como um todo e estar presente em todas as frentes para a gente poder estar cuidando do nosso planeta. Então vamos ver um pouquinho sobre a vida terrestre. Na vida terrestre, nós temos uma preocupação grande com a desertificação, que é um processo de degradação dos solos em regiões de clima quente e seco, que resulta na formação de uma paisagem correspondente aos desertos. E aí note, aqui no Brasil,
1.480 municípios estão suscetíveis a esse processo. Importante dizer que o deserto do Saara já foi ali uma floresta. Então, se não cuidarmos aqui do nosso Brasil, o que pode acontecer é uma desertificação. E note que o deserto do Saara é muito importante aqui para o Amazonas, porque parte do deserto vem numa nuvem de poeira até aqui o estado do Amazonas, porque o nosso solo não é muito bom. Então, é importante o deserto deserto ali para o Amazonas, para que tenham nutrientes, mas nós não queremos que aqui se torne um deserto, né? Então, precisamos cuidar. Um projeto muito interessante é chamado Grande Muralha Verde. Dê uma olhada. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura é uma das agências das Nações Unidas, tá? Ela lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza. O seu lema é Fiat Panis, que se traduz do latim e significa a Japão. Então eles fizeram um projeto muito grande ali na África, que é chamado Grande Muralha Verde. É um projeto muito bonito. A gente tem aí uma pequena imagem para você entender como é que ela funciona. Então, nós temos aqui uma distribuição, um reflorestamento, né, no deserto, exatamente para que consiga ali, aos poucos, ter um replantio, né? Então, essa é uma iniciativa que está sendo implementada na África para combater os efeitos da mudança climática e a desertificação. Então, note que num país todo teve esse projeto aí bem audacioso para conseguir fazer um replantio, para realmente conseguir ali trazer um pouco de vida para aquele lugar. E é importante salientar que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte consiste em cuidar, mesmo que de forma sutil, do que fazemos no dia a dia. Para isso, vamos ver um vídeo de uma animação que vai estar mostrando para você direitinho, tá? Nesse vídeo é um simulador, ele vai estar mostrando as fontes de poluição e o que você pode também estar fazendo aí na sua comunidade. Dê uma olhada. Olá, professores e alunos! Aqui nós vamos ver sobre poluição. Vocês conseguem ver essa animação em 3D e nós temos vários tipos de poluições que ele está colocando aqui. Poluição do solo, poluição térmica. Note que aqui a gente também tem uma poluição, né, que é colocada no rio. Então note aqui nas causas que nós temos as águas residuais, nós temos a sobrepopulação ali nas cidades, a agricultura, a produção de energia. Os efeitos e as consequências que nós temos aqui é águas poluídas, nós temos fertilizantes e pesticidas que também estão ali contaminando os alimentos. Nós também temos aqui as indústrias que estão liberando gases, que esses gases podem fazer chuva ácida. Nas cidades também a gente pode ter poluição, claro, as pessoas estão ali jogando nas ruas. Mas aqui eu quero dar atenção para o que você pode fazer. Nós temos várias coisas aqui, como a água da torneira em vez da água engarrafada. Então, claro, você pode colocar um filtro e estar usando ali a água da rua, que vem, né, pela torneira. O vidro em vez de plástico, que o vidro, muitas vezes um refrigerante, por exemplo, que você compra, ele é retornável e aí você pode estar utilizando e reciclando ali, se tiver algum plástico, dependendo ali do plástico que você tiver. Também utilizando em vez de sacos plásticos e com uma cestinha para o supermercado. Então, aqui nós temos vários exemplos de coisas que você pode fazer na sua cidade. Mas também nós temos a nível social. A nível social nós temos várias coisas aqui, decisões políticas, né? Legislação adequada, florestação. O importante aqui é você entender que você faz parte disso. Cuidar do nosso planeta é essencial para todos. Então, faça a sua parte. E aí, você do outro lado falou, eu faço isso, eu realmente faço isso de levar ali a minha eco bag para fazer minhas compras, a minha água da torneira. Então, se você faz, está de parabéns. Se você não faz,
comece a fazer. Vamos ver aí as metas da ODS 15, dê uma olhada. As metas da ODS 15 são conservar e usar sustentavelmente o ecossistema terrestre e de água doce até 2020, promover a gestão sustentável de florestas e aumentar o reflorestamento até 2020, combater a desertificação e restaurar as terras até 2030, conservar ecossistemas de montanhas até 2030, proteger espécies ameaçadas e reduzir a degradação de habitats. E importante falar que aí nós temos uma correlação direta com as queimadas, né? Porque as queimadas elas destroem habitats, então aí é uma luta terrestre que a gente precisa combater, né? Garantir a repartição justa dos recursos genéticos. O 15.7 nós temos o seguinte: acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies, controlar as espécies invasoras até 2020 e integrar biodiversidade ao planejamento nacional. Então note que são muitas implementações aí para estar cuidando do nosso planeta. Mas agora na ODS 16 nós temos uma parte muito importante que é paz, justiça e instituições eficazes. Então essa reunião, né, da Agenda 2030 também foi importante, tem como afinco conquistar também esse objetivo. Então vamos ver o que nós temos nas metas. Então na meta aí da ODS 16 nós temos reduzir a violência, a taxa de mortalidade, né? Acabar com abuso, exploração e violência contra as crianças, promover o Estado de Direito e garantir acesso igual à justiça. 16.4, nós temos, dê uma olhada aí no 16.4, reduzir fluxos financeiros e de armas ilegais e combater o crime organizado até 2030, reduzir a corrupção e o suborno, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes. Então note que todos os países que se comprometeram aí nessa reunião estão aí dispostos a fazer todas essas metas. Garantir decisões inclusivas e representativas em todos os níveis. No 16.8 nós temos fortalecer a participação de países em desenvolvimento na governança global, fornecer identidade legal para todos e assegurar acesso à informação e proteger liberdades fundamentais. Então note que, apesar desses compromissos, dessas metas parecerem que são apenas a nível, né, seja de país, seja de estado, ou seja, de município, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, porque a consequência da violência, ela afeta a todos. Então dê uma olhada aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então note que o aumento da pobreza, ele vai agravar conflitos, criando um círculo vicioso. Lembrando que um dos objetivos da ODS é realmente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é realmente a erradicação da pobreza, porque todos esses objetivos eles estão interligados de alguma forma. Claro, cada objetivo tem uma meta clara ali para estar combatendo, mas elas estão interligadas, como você pode ver. Continuando, nós temos um dado que na guerra na Síria resultou em perdas econômicas significativas, com o PIB acumulado estimado em 226 bilhões de dólares de 2011 a 2016. Então note, uma guerra não é bom para nenhum dos lados, né? Nesse caso aí, além de ter perdas de vidas, também houve perdas econômicas ali naquele país. Então é importante salientar
essa importância geográfica, que a gente está falando de geopolíticas a nível global, mas é importante ver esse outro lado da moeda, né? De que além de perder vidas, de ter ali conflitos entre países, ainda tem uma perca econômica muito grande. Também nós temos outras consequências, que no Brasil teve a alta de homicídios ali em 2016, com 31,3 homicídios por 100 mil habitantes. Imagine, são 30 pessoas ali morrendo por 100 mil habitantes. É muita coisa. É importante salientar que, novamente, todos nós fazemos parte disso. Estamos nesse meio, então é importante dizer que uma guerra na Síria também ocorre, uma guerra interna aqui no Brasil com essas mortes. E aí, como tivemos várias mortes, como acabamos de ver na guerra da Síria, isso também gerou um prejuízo para o nosso país. Dê uma olhada. Então, o Brasil gastou 3,78% do PIB, 218 bilhões de reais no combate ao crime em 2014. Então, note que nós temos que nos comprometer em todas as frentes. Se você está aí na sua cidade e tem um lixo na sua rua, colete, leve para casa, coloque em uma lixeira. Ah, mas eu não vou levar para casa. Leve um saquinho, então. É importante falar que apenas ali fazendo a nossa parte, seja no lixo, seja numa conversa, está tendo uma briga no trânsito, vai lá, tenta, se você estiver ali, né, não em outro carro que eu estou falando, mas está ali andando, tente apaziguar, tente separar, porque Deus o livre, aquela pessoa que está discutindo também tem uma arma e acaba tendo uma atrocidade. Nós temos que fazer a nossa parte diariamente, não em criar mais guerras, mas apaziguar a que podemos. Então vamos para a próxima ODS, dê uma olhada, é a ODS 17. Agora a 17 fala sobre parcerias e meios de implementação. Então note que a gente acabou de ver paz, justiça. Aqui nós estamos englobando empresas, instituições públicas e instituições privadas para que todos trabalhem em conjunto, para que o nosso planeta trabalhe em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Dê uma olhada. Aqui a 17 ela foi separada em várias frentes. Uma das frentes é finanças, então nós temos aí recursos financeiros para os países em desenvolvimento. Então existe um aporte dos países desenvolvidos para ajudar países que estão em desenvolvimento. É importante ter essa ciência de que quando a gente tem que erradicar, tem que combater ali a pobreza, nós estamos ajudando os mais carentes. Da mesma forma, quando a gente pensa a nível global, os países mais ricos têm que ajudar ali os países em desenvolvimento para que consigam se desenvolver e andar com as próprias pernas. Continuando, nós temos aí, em finanças ainda, investimento para os países menos desenvolvidos, como acabamos de falar, mas aqui são investimentos que podem vir de empresas privadas também. Tá? Continuando, nós temos assistência oficial ao desenvolvimento, porque acompanha comigo. O país rico já sabe como fazer, já sabe as políticas públicas e pode servir como modelo. Então, dar uma assistência para países em desenvolvimento já é um grande avanço aí para que elas se desenvolvam, né? Nós temos também a área da tecnologia, dê uma olhada, desenvolvimento, transparência, disseminação e difusão de tecnologias, condições favoráveis e inclusivas. Então note que apenas não é só necessário ter um desenvolvimento financeiro, mas que a tecnologia também ande ali conversando uma com a outra. Por exemplo, nós temos situações em que sistemas, tanto de escolas, quanto de hospitais, quanto de delegacias, se eles fossem integrados, nós teríamos ali um trabalho em conjunto e todas as informações seriam guardadas. Você vai num hospital, por exemplo, e todos os hospitais têm os seus exames, eles podem acompanhar um histórico. Seria muito importante.
E é exatamente isso que países desenvolvidos têm. Da mesma forma, quando você vai viajar, ter uma segurança de saber para onde você vai, ter uma segurança de saber de onde você está vindo. Os países precisam saber dessas informações para estarem seguros de quem é você e para onde você está indo e da onde que você está chegando. Então, todos esses desenvolvimentos de transferência, disseminação e difusão de tecnologias são importantes para países em desenvolvimento. As pesquisas, muitas vezes, nesses países não são tão desenvolvidas, e aí é importante compartilhar essas informações com eles. Continuando, nós temos aí capacitação, que é implementação em países em desenvolvimento, né? Apoiar os planos nacionais. Quando a gente fala de capacitação, nada mais é do que um preparo para determinadas áreas, né? Nós também temos aí comércio, dê uma olhada. Sistema multilateral de comércio, maior participação dos países menores desenvolvidos. Para você ter uma ideia e entender de forma resumida isso, seria mais ou menos o seguinte: os países mais ricos têm chances de terem taxas menores, né, em relação a juros, empréstimos e assim por diante. Mas os países em desenvolvimento precisam ter uma taxa maior em questão de segurança. Então aqui, o que a gente está tendo é um sistema multilateral de comércio, tendo várias frentes para que os países em desenvolvimento tenham participação nessas frentes. Então aqui é o que está tendo esse incentivo ao comércio. Continuando, nós também temos questões sistemáticas que o objetivo 17 trabalha. Em questão de coerência de políticas e instituições, né, políticas institucional, nós temos maior estabilidade, sinergia de esforços, respeito ao espaço político de cada país e suas particularidades. Claro, isso não vai contraponto em relação ao que a gente viu ali no 16, que luta contra a corrupção, que luta contra o direito aí de ser justo, de ter um país que foge das injustiças, né? Aqui é um respeito aos países e às suas particularidades, que cada país tem a sua cultura, né? Continuando, nós temos parcerias multissetoriais, então aqui parceria do poder político, com atores não estatais, conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros. Então aqui, esse projeto, quando ele fala aqui parceria do poder público com atores não estatais, são as empresas particulares. Então a ideia aqui também é fazer essas parcerias multissetoriais a nível país, a nível de estado e município. Continuando, nós também temos aí parcerias público-privadas e com a sociedade civil. Então note que é uma escadinha. A gente tem os países em desenvolvimento ajudando os países desenvolvidos ajudando os países em desenvolvimento, os países em desenvolvimento ajudando a partir do poder público as instituições privadas, as empresas privadas e as empresas privadas ajudando aí a sociedade civil. Então note que todos dando as mãos vão conseguir realmente fazer um mundo muito melhor. E por último, nós temos aí dados, monitoramento e prestação de contas, apoio à capacitação, dados de alta qualidade, atuais e confiáveis. Para que a gente possa ter confiança em alguém, a gente precisa de transparência. É importante saber que tipo de serviço está sendo prestado e se esse serviço que está sendo pago está sendo entregue. Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.